de hoje da África para as periferias do mundo. 50 anos de hip hop. É um problema, eu acho que mundial, mas que nós mulheres começamos em vários lugares, em vários momentos, trabalhar isso e trabalhar junta. Porque a gente entende que só junta nós conseguimos alcançar mais, dar mais passos, sabe? Então eu acho que é esse um processo que não tem fim. Ao longo de 38 anos de carreira, a rapper Shariline não só lutou para abrir caminho no hip hop, mas também trabalhou para deixar as portas abertas para as mulheres que vieram depois. Para a artista, mesmo 40 anos após a chegada dessa cultura no Brasil, o machismo ainda é um obstáculo a ser superado. Disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era 13 dias. Ah, não ligue meu bem, que isto é prosa. E se tudo se renova, Shariline está a toda prova. Ligue meu bem, que isto é prosa. Eu sou Daniel Melo, jornalista da empresa Brasil de Comunicação, e neste terceiro episódio do podcast sobre os 50 anos da cultura hip hop no mundo, a artista Shariline, que integrou a coletânea Consciência Black Volume 1, ao lado dos Racionais MCs, fala sobre a invisibilidade dada às mulheres no início do movimento hip hop e sobre sua carreira. A nossa conversa foi gravada no local que consagrou a cultura hip hop nos anos 80, a estação São Bento do metrô, no centro de São Paulo. Disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era 13 dias. Ah, não ligue meu bem, que isto é prosa. Como é que foi essa ideia de começar a fazer os eventos aqui? Então, na verdade, foi uma questão de ocupação mesmo, da galera do breaking, um espaço que viabilizava o chão, né? O chão é bom, um espaço que viabilizava você poder dançar, de uma certa forma, um espaço seguro, e também você tinha acesso à energia, né, elétrica, para não gastar tanto das pilhas, né? Porque eram pilhas para rádio, eram muito grandes e muito caras. Então você precisava às vezes de 4, 6, 8 pilhas para o rádio funcionar, né? Então você tinha pontos de energia, né? Aqui era um palco que há 30 anos atrás a gente fez a mostra nacional, que se tornou até internacional pelas pessoas que vieram. Nós fizemos a mostra de breaking com apoio do Guelé 10, em parceria também com o metrô de São Paulo. A gente fez uma grande mostra que também está no documentário Projeto Rappers, a primeira casa de hip hop, que é um documentário assinado por mim, pelo Clodoaldo Arruda e a Jaqueline Santos também, né? Muito por conta de trazer esse histórico, né? Do que foi a movimentação da galera mais engajada de hip hop e tal, nessas décadas aí. E você começou como brigando? Não, na verdade havia uma intenção de dançar. Eu andava com os meninos do breaking, né, da gangue. Mas era mais difícil para mim dançar e tal, dançar no chão. O que eu aprendi foi Smurf Dance, que hoje a galera chama de dança de rua, que era uma dança mais no alto, nada de... Também porque eu tive uma queda, né, no basquete que zoou meu joelho, porque eu tenho o obsesso até hoje, e que inviabilizava mesmo. E como é que foi essa transição da dança para a CMC? Bom, eu conheço os meninos em 85, no baile do meu tio, José Augusto. E aí eu começo a acompanhar eles. E dentro da gangue mesmo que eu conheci o rap. Aí eu falei, bom, isso é possível. Comecei a ensaiar, a cantar o rap de um amigo, até que eu resolvi que a gente devia ir pro palco, né? Então, em 86, estava fundando Rap Girls e considerado um dos primeiros ou primeiro grupo de rap feminino do Brasil. E até hoje tem batalha aqui em cima, aqui, né? Tem, quer dizer, acho que é uma retomada mesmo do movimento, porque o movimento é uma coisa que sempre aconteceu no âmbito central da cidade, né? Dizer que hoje, assim, a gente ter batalha feminina é um avanço muito importante, né? Porque a cultura hip hop continua machista, continua masculina, e se a gente quer ter algum espaço nesse lugar, nós precisamos criar este espaço. Como foi isso de ser mulher e se inserir nesse mundo machista do hip hop? Luta, porque ainda hoje há homens
hip hoppers dentro da cultura que acreditam que a mulher só é boa se ela rimar feito um homem. E também que o rap foi feito para homem. Então eu já ouvi isso. E eu não estou falando de uma década atrás, eu estou falando de 2023, quando a cultura hip hop completa 50 anos, mundialmente falando, e 40 anos no Brasil. E aí de produtores que produziram mulheres, então tem alguma coisa errada aí, né? Eu fiquei bem chocada, mas ao invés de me retrair, eu acho que me deu mais força para reforçar a luta que eu já encampei ao longo do tempo, sabe? Porque nós mulheres, a gente acabou se organizando em grupos, em núcleos, nos quais as pessoas falavam pra gente, tipo, agora vai ser o clube da Luluzinha, vocês estão querendo dividir o movimento? Não, a gente não está querendo dividir, mas a gente não está se vendo representada, a gente não está se vendo reconhecida no processo, né? Porque você vai ver homens citando homens como referências, raramente você vai ver um homem citando uma mulher como referência para o trabalho dele. E aí você pode falar nacionalmente ou internacionalmente. Falar em referência, acho interessante que tem essa questão que a gente fala muito do Kool Herc como grande produtor, mas a Cindy Campbell estava lá fazendo a produção da primeira festa de hip hop, né? Nesse pioneirismo. Como é que você vê isso, né? Qual a importância da Cindy Campbell? Ela te influenciou para você estar aí nesse lugar? Não me influenciou justamente porque ela foi invisibilizada. Então eu conheci 3 homens antes de saber que ela era o pivô disso tudo. Quer dizer, décadas depois eu fui saber da Cindy Campbell. Décadas depois eu fui saber que a produtora do Sugar Hill Gang era uma mulher, a Sylvia Robinson, né? Que também ficou invisibilizada no processo. Então as pessoas sabiam qual era o nome da gravadora, mas ninguém falou quem era a produtora, né? Não se teve a necessidade de falar quem era o produtor, porque o produtor não era um homem. E esse é um processo, tanto lá quanto aqui, é um processo de construção. Porque mesmo lá, nesse período de cinquentenário, que a gente teve a oportunidade de acompanhar as celebrações, a gente percebeu a invisibilidade das mulheres. Então você teve, por exemplo, um evento no Yankee Stadium, que as mulheres que foram convidadas por homens, elas não estavam lá no flyer, né, de divulgação. Tinha uma dentre centenas de mulheres, né, e que ocupam até lugares de número baixo nos rankings, né, mas foram os homens que levaram as mulheres a convite. Então a Cindy, para mim, ela é a grande mama da cultura hip hop. Ela precisa ser citada, não dá para falar mais só sobre o Kool Herc, o Grandmaster Flash e o Afrika Bambaataa, né? Acho que tem que citar ela primeiro e depois eles. Entender também que existe uma leitura de que o hip hop só é o que hip hop por conta das mulheres e muito por conta das mães desses jovens, que numa grande maioria eram mães solteiras e que confiaram nessa movimentação de outros jovens ainda da mesma idade, enfim, de estar junto, de começar a andar junto, produzir junto, fora desse universo de gangue, porque podia ser mais uma gangue para arrumar treta, enfim. Citar o Racionais e não citar a Sherry Line é a mesma coisa do que citar o Kool Herc e não citar a Cindy Campbell. Até porque esse Consciência Black que você cita, os Racionais estavam no mesmo disco que eu, né? Saímos primeiramente neste disco. Então, como é que a gente trabalha de fato a visibilidade das mulheres, não só na cultura hip hop, de uma forma geral, né? Buscar essas origens, assim como a gente pensar no samba, né? As matriarcas do samba que abriram suas casas para que seus filhos e os jovens daquela geração fizessem o samba e não fossem hostilizados pela segurança pública, né? É esse olhar para esse matriarcado, porque as coisas acontecem muito por conta das mulheres, né? Que ali elas cerceiam, elas guardam, elas garantem que aquilo aconteça. A gente estava vendo uma entrevista sua que você disse que foi preciso os Racionais te citarem, apesar de você estar desde o início, para você ganhar visibilidade. Você sente que ainda tem essa necessidade de validação dos homens para as mulheres conseguirem destaque, ou pelo menos isso foi superado? Então, na verdade, os homens precisam que outros homens validem as mulheres para eles acreditarem nessas mulheres. Eu não preciso de Racionais, eu não preciso de nenhum rapper, seja de São Paulo ou do Brasil, dizer, né? Porém, é dessa forma que as pessoas
nutrem um pouco de, que eu chamaria de instiga a conhecer, instiga a saber, né? Quando o homem diz. Se uma mulher falar, tá, beleza. Mas quando o homem diz, aí eles se instigam, né? Incita eles a olhar ou para ver o que é. Que eu acho péssimo. Né? Acho que não preciso de um homem dizer que eu existo para que as pessoas queiram saber que eu existo. Basta buscar a história. Se buscar a história, já vai saber que muitos dos grandes ídolos e grandes dentro da cultura hip hop, muitos deles não são old school, mas fazem parte desse fortalecimento da cultura, né? E aí, se for atrás da história, aí eles conseguem conhecer a mim e a outros que trabalham a base da cultura para que o mainstream continue no mainstream. Falou de história, acho que importante também. Você fundou a Frente de Mulheres do Hip Hop. Eu sou cofundadora do Femini Rappers, que nasceu em Guelé 10, o Instituto da Mulher Negra. Também sou cofundadora do Minas da Rima, que veio do embrião do Femini Rappers para pensar essa movimentação da mulher do rap na cena, mas abrigando os outros elementos, e da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que aí eu falo que é um coletivo de vários coletivos, que aí abriga mulheres de todos os elementos, né? E todos com um fundamento único, que é pensar essa mulher no cenário, como que ela chega, como ela é acolhida, o que a gente faz para mantê-la, para que ela não desista, para que ela continue, e como que a gente viabiliza espaços para ela mostrar sua arte, né? Espaços respeitosos, que elas possam colocar o seu equipamento e não ter o equipamento sabotado por terceiros para ver se realmente ela é boa, porque quando é a mulher na produção, há sempre a questão, será que ela é boa mesmo? Será que ela é competente? Então você tem algumas sabotagens para testar essas mulheres, né? E aí eu posso falar que em todos os elementos da cultura hip hop, não é só com a mulher MC, né? Mas é uma problemática para big girl, break girl, né? Que dança o breaking, para DJ, para grafiteira, que muitas das vezes você tem uma parede para ser grafitada e aí eles deixam um cantinho só para ela. Eles ocupam todo lugar e deixam só um pontinho para ela. Então são sabotagens que a todo tempo a gente vem nessa de tentar quebrar ou de fato construir esse espaço para a gente poder fazer cultura. Ainda falando um pouco dessas iniciativas que você participou aí para apoiar as mulheres no hip hop, né, em todos os elementos, você vê hoje elas dando frutos, você vê que teve gente que conseguiu crescer melhor porque tinha esse tipo de apoio? Sim, eu me orgulho em dizer e até me emociono de ter as meninas hoje em patamares melhores, com acessos melhores, pensando e desenvolvendo a sua produção, não necessariamente dependendo de um produtor para dizer o que ela vai ter que fazer, né? Então, sou muito feliz com isso, mas também tenho que dizer que Brasil afora a coisa é mais difícil. Então, assim, se em São Paulo nós estamos caminhando, as meninas fora do que a gente chamaria de grande centro, que aí você fala São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, as meninas têm uma dificuldade maior, né? Então tem a questão do assédio para poder participar do evento, o assédio para poder ser produzida musicalmente ou enfim. Então isso ainda é uma problemática que a gente está o tempo todo em discussão para ver como é que a gente age, a questão da violência, que também parte para situações, para ações de feminicídio, que está dentro da cultura também, dos fazedores da cultura, homens, companheiros que são atuantes na cultura, reproduzindo esse machismo, né? Então a gente também sofre por esse lado. Mas entender essa luta para aquelas que não estão organizadas, entender que essa luta é possível, são experiências que a gente troca e vai se fortalecendo, né? Vamos falar um pouco da sua trajetória. Você participou de um dos discos que hoje é um dos mais emblemáticos do hip hop brasileiro, que é o Consciência Black. Queria um pouco que você falasse o que foi para você estar nesse momento, né? Contar um pouquinho dessa história pra gente. E se tudo se renova, Cheryline está toda prova. Se tudo lado esquerdo inimizades são
Aqueles amigos que me cercam, novidade não é. Bom, não era para mim ir sozinha, era para ir Happy Girls, eu e a minha parceira City Lee, que não foi porque ela desistiu, parou, né? E aí eu ainda titubeei se ir ou não gravar, e aí eu tive a ajuda dos amigos, enfim, indo comigo, me inscrevendo para cantar nos clubes, né? Até para mim me sentir segura, e eu acabei indo gravar. Assim, foi bom porque assim, eu nem imaginava que aquilo ia ser tão importante para a trajetória que eu olho para trás hoje e vejo. Mas foi no momento que eu ainda era muito crua, né? Então, assim, eu queria ter escolhido a minha batida, eu queria ter escolhido o meu sampler, e eu fui meio que impulsionada, né, pelo produtor executivo, pelo produtor da música, a escolhas como Unidunité, né? Então acho que se eu tivesse um pouco mais de maturidade, eu teria feito a música do jeito que eu queria e ela teria pulsado mais, sabe? Mas foi muito importante para a minha trajetória. Eu agradeço a equipe Zimbábue por ter gostado primeiro do trabalho e acreditado e investido, né? Para eu poder estar lá e firmar a marca de ter sido a primeira mulher solo a gravar, né? E agora, acho que com reconhecimento de âmbito nacional. De fato, a gente não tinha dimensão do que podia ser. Pensar que há 38 anos atrás eu estava me divertindo só, né? Não tinha uma expectativa de seriedade, né? Diversão e entretenimento, só isso, né? Tem outros momentos que você destacaria como marcos da sua carreira? Marco é ter 1985, quando eu conheci a cultura através da Gangue Nação Zulu. 86, quando comecei a cantar e subi no palco pela primeira vez para cantar um rap de mini saia, falando de política, né? Em 89, quando foi a gravação do disco. A chegada em Guelé 10, que é o Instituto da Mulher Negra, que foi um divisor de águas de entender o mundo, entender o racismo, entender o machismo, o feminismo, a sociedade, a violência policial, enfim. Conhecer sobre a cultura negra, sobre os nossos ídolos e líderes negros, a história do meu povo, né? Isso também foi um grande divisor. Acho que os 3 momentos que eu chamo de 3 ondas desse movimento de mulheres, que foi o Feminine Rappers, Minas da Rima e a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, e de participar dos embriões, né? Então, a Semana de Cultura Hip Hop, né? A minha trajetória foi me dando campo para atuar em diversos lugares. Então, assim, pensar em política pública foi através da cultura hip hop. Foi pensando uma política para o hip hop que hoje eu discuto política pública, né? Estou conselheira do Conselho de Participação Social do governo Lula. Isso também foi através do hip hop que eu me tornei produtora cultural, arte educadora. Então, são muitas, né, das coisas que o hip hop me levou a. Quando você começou, que assuntos, que temas que te tocavam, que te afetavam, que te faziam rimar, ainda são os mesmos que te fazem rimar hoje? 40 anos de hip hop, eu nesses 38 anos, foi um processo de ir conhecendo a cultura hip hop, né? Você vê o hip hop, tá em todo lugar, olha que coisa mais linda, né? Tá nos prédios, no centro da cidade, tá nas comunidades, nas casas, nas favelas coloridas que os grafiteiros e grafiteiras promovem. Então, naquela época, os primeiros contatos que eu tive com a escrita daquela época era pensar política, pensar no mundo, enfim, pensar fora da caixa, como jovem que nasceu na sua adolescência com liberdade, fora do período de ditadura, né? Então, era isso. Quando eu conheço o Guelé 10, é que isso se volta mais para as questões femininas, né? E aí eu pensava assim, eu não posso ser uma mulher que fala só sobre a questão da mulher, porque não é só isso, né? A gente não vive só isso. E aí pensar mundo mesmo, pensar política, pensar a história do meu povo, poder contar a história do meu povo através da minha rima, da minha levada, falar sobre o que é o hip hop, porque até hoje, depois de 40 anos, as pessoas ainda têm dúvidas. E para a juventude preta, a juventude periférica, como você vê o hip hop na questão de abrir horizontes, gerar oportunidades?
Bom, o hip hop ele tem gerado desde a sua criação ou fundação, né? Então, se você for pensar na cultura hip hop com 4 elementos artísticos, é uma coisa, mas o quão acaba se ligando a outras coisas a partir desses 4 elementos. Você dialoga com audiovisual, você dialoga com cenografia, você dialoga com sonoplastia, arte-educação, produção cultural. Então, assim, a partir da cultura hip hop e de cada um dos seus elementos, você tem um leque de possibilidades e oportunidades de ofício, né? E, de uma certa forma, muitos desses jovens começam a fazer de forma amadora, mas que vai criando, vai se fortalecendo esse processo. Porque nos dias de hoje, com a tecnologia que tem, o amador às vezes é mais profissional do que o profissional. Ele consegue extrair algo mais, usando a tecnologia, chamar a atenção das pessoas, né? Sou tão forte que formo a pública opinião. Denuncio machismo, racismo, sexismo, exclusão. Tráfico de armas, de drogas e de pessoas. A pobreza e do capital, a dominação. Revelo conceitos, mas não tenho a conclusão. Você conferiu o 3º episódio do podcast Dos Criôs da África para as Periferias do Mundo, 50 anos de hip hop, uma produção da Rádio Agência Nacional. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Daniel Melo. A produção foi de Sara Kines. A adaptação, edição, roteiro e montagem de Akemi Nitahara. A coordenação de processos é da Beatriz Arcoverde. Sonoplastia, Jailton Sodré. Interpretação em Libras, Jonatas Narciso. Música tema da série, Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Neste episódio também utilizamos as músicas Nossos Dias e Livre no Mundo, de Sherryline. No próximo episódio do podcast, nossa conversa é com o autor do primeiro disco de hip hop do Brasil, MC Who. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T.